André Moreira. Rogério Medeiros. Rapaz, candidato ao governo do Espírito Santo. Pré-candidato, né? Pré-candidato. E que está aparecendo, né? Você como a nova esquerda que está aí, porque a outra esquerda está no meio desse balaio de gato todo, né? Pois é. O PCdoB está no meio, o pessoal do PT está no meio, e por aí vai, né? Pois é, e especificamente nesse momento, Rogério, você fala um negócio importante, porque, veja, com essa saída aí do Paulo Hartung da campanha, abriu um vácuo que era para estar sendo aproveitado pelas esquerdas. E o único partido de esquerda que está se colocando nesse projeto é o PSOL. A gente já está com isso definido há muito tempo, desde o ano passado. E agora essas conversas aí de que composição que vai haver em torno do Renato Casagrande, se vai haver um outro candidato mais à direita do que o Renato, e esses partidos já tendo feito composições nesse sentido, mostra que o seguinte, assim, para quem é de esquerda no Espírito Santo, para quem pensa pela esquerda e para quem é progressista no Espírito Santo, só tem uma saída, que é o PSOL, né? Porque a composição que está se formando aí no outro lado, ela propicia até a chegada de figuras que são lá do ódio, né? A possibilidade de um acordo aí do PSB com o Magno Malta, que é uma loucura, assim, uma loucura, porque o Magno representa tudo que não é esquerda, né? O Magno faz campanha contra a esquerda, fala mal da esquerda e se propõe aí uma conversa com o PSB. Que loucura isso, assim. Então a gente está mantendo a nossa sanidade como partido, lançando candidatos. Agora a gente tem 19 candidatos, 11 candidatos para estadual, 8 candidatos para federal, uma candidata para o Senado. O Mauro do PCB vem com a gente, o Mauro Ribeiro é um candidato do Senado, do PCB. Tem mais 2 candidatos também do PCB, um para federal e outro para estadual. E o meu nome para candidato ao governo, para manter a sanidade, para manter o voto de quem quer votar à esquerda, para quem acredita no projeto da esquerda no Espírito Santo. Você, por exemplo, está aparecendo até nessas pesquisas de encomenda que estão aí. Quer dizer, não é um desconhecido mais. Não. Aí você fala e ir atrás desse que não quer votar. Você acha que você tem condição de seduzi-los? A primeira coisa é que a gente tem que mostrar para as pessoas da esquerda que elas têm saída nessa eleição. Isso é um ponto. O segundo ponto é justamente pegar esse sujeito que está desiludido com a política, e eu quero dizer o seguinte para esse sujeito, porque tem um discurso aí, está aparecendo um discurso de quem está dizendo que é novo, né? Ah, eu não gosto de política. Mentira, esses caras são políticos. São políticos, foram preparados como político e estão fazendo eleição como político. Então eu quero dizer para essas pessoas o seguinte, eu gosto de política, eu sou político. Eu faço política desde os 16 anos lá na política estudantil e venho fazendo política com coerência até hoje. Quando eu me filiei ao PSOL é porque eu acho que o PSOL representa tudo o que eu sempre fui como advogado, quando eu fiz política institucional na OAB. Então, eu gosto de política, acho que a nossa saída é pela política, pela boa política, feita corretamente, uma política pelos interesses dos trabalhadores, pelo interesse da população em geral e não para representar esse 1% aí, né? Que é o que está sempre mandando na política, de forma geral, na economia e de forma geral. E a gente vai tentar se mostrar para esse eleitor que está desiludido que ele tem caminho, que ele pode vir com a gente nesse processo. Bom, é um caminho que está aberto. Agora é saber como conquistá-los, né? Sim, porque sim. O momento é de conquista, porque tem muita gente que não quer votar. Você vê as pesquisas que estão por aí, um número muito grande, né? Muito grande. Essa última, então, tem 45% que não vota. Rogério, isso é resultado desse modelo de política que tem sido feito até agora, né? Você imagina. As pessoas, ao invés de estarem aprendendo a votar, votando melhor, elas estão se desiludindo. Porque elas vão... o cara está com um projeto, ele parece que é novo, vai lá e vota no sujeito, ele faz tudo que o antigo faz. Nós estamos aí diante desse mesmo problema. Por que tem gente que está nessa posição de não fazer esses votos, agora de estar preferindo nem ir votar? Nos últimos 16 anos, nós temos o mesmo projeto sendo gestado. Eu acho que o Paulo Hartung faz um grande negócio quando ele sai da política, porque ele esgotou. E o projeto dele esgotou com ele.
Agora o Renato quer ficar no lugar dele para gerir o mesmo programa, que é o programa do Espírito Santo em Ação, que é o programa das grandes poluidoras, que é o programa que matou o Rio Doce, que é o programa que intoxica a nós todos aqui na Grande Vitória com o pó preto. Esse programa eu não quero geri-lo, não vou gestar esse programa, que é um programa extremamente capitalista e selvagem, racista, do ponto de vista ecológico, inclusive racista, porque diz que a nossa vida, a minha e a sua, não valem nada, porque pode implantar aqui uma empresa igual a Celó, pode implantar aqui uma fibria que mata as nossas florestas, que usa a nossa água de forma irregular, tirando água, inclusive, de outro rio hoje para poder abastecer. Eu não quero isso. Pois é, mataram os rios de Aracruz e querem matar agora. Estão matando. Pois é. Você que tem lá a sua ligação lá com Conceição da Barra sabe como é que isso é complicado, não, né? O Rio Itaúna está morto. Pois é. Então, nós não queremos gerir isso. Nós estamos falando para as pessoas o seguinte: esse não é o caminho. E é por isso que você está perdendo a vontade de participar da política. Porque a gente é essencialmente político. A gente faz política o dia inteiro, em todo momento. Quando a pessoa já não está acreditando na saída da política e fica saindo com essas possibilidades aí autoritárias, é porque essa política que funcionou até agora não deu certo. Ela está esgotada. Como é que você vai se portar diante de um Paulo Artung, que não é mais candidato? Uhum. Como é que você vê o Paulo Artung? Depois nós vamos então para o Renato Casagrande. Como é que você vê o Paulo Artung nisso? Esse momento parece que é um momento muito difícil de ele fugir do que ele fez. Quer dizer, ele intimidou esse Estado durante muito tempo. De repente, não conseguiu mais intimidar. Sim. O pessoal foi perdendo medo dele e deu no que deu. Esse é o caso. Como é que vocês vão trabalhar Paulo Artung no processo? No processo eleitoral? Quer dizer, todo o processo chama para fazer uma leitura desses governos dele, do desastre que ele cometeu no Estado do Espírito Santo. O desastre, estou dizendo assim, mas não é não intencional, intencional, né? Ele acaba com o Estado do Espírito Santo, inclusive maquiando os dados do Estado, seja na área da educação, na área da saúde, na área das finanças públicas. Eu acredito que nós temos um déficit real aí, né, do ano passado para esse, de pelo menos 100 milhões de reais, se a gente não considerar, isso só fazendo aquela conta da educação, né, aquela conta entre o valor da educação que foi transferido para pagar a conta previdenciária dos servidores e o valor de superávit que o governo apresenta. Tem 100 milhões de prejuízo aí. Então, o que acontece com o Paulo Artung? Ele saiu na hora que ele viu que o negócio ia ficar ruim. E como ele é um político, eu não sei se você já ouviu essa expressão, ele é o tipo de político coqueiro. Você já ouviu essa brincadeira? É que em torno da raiz do coqueiro não nasce nada, né? Morre, está tudo morto. Então ele fez isso, ele não tem ninguém para sucedê-lo nesse projeto. Ele mata todas as lideranças que nasceram em torno dele, ele sufocou. Então só nasceram liderança fora do grupo dele. O Renato possivelmente foi capturado também por essa discussão lá em 2010 e acabou ficando ali na sombra dele, tomou a pernada em 2014 e agora está aparecendo aí como salvação para esse governo Paulo Artung. Mas é a mesma coisa, entendeu? Então a gente vai fazer o debate do que foram os 16 anos de governo de Paulo Artung, sendo que 4 anos desses aí foi o Renato ali esquentando a cadeira dele para a próxima gestão, que foi essa última. Vamos falar do déficit, vamos falar da destruição da educação com Escola Viva, vamos falar da destruição da saúde que está se vendo agora, né, com esse projeto de entregar a saúde na mão de ONGs ou CIPs. Vamos falar da destruição das condições de vida no Espírito Santo todo, que ele não teve coragem de parar, inclusive desestruturando os órgãos de controle ambiental no Espírito Santo. Há uma luta da sociedade contra o modelo de gestão, o modelo de Estado que Paulo Artung implementou nesses últimos 12 anos dele e nos 4 que ele teve ainda participação no governo do Renato. Veja o seguinte, se você entrar para saber qual é a situação do Estado, fácil, você entra e está lá. Sim. Não é? Sim. Então você vê o seguinte,
65% da despesa que se tem é com ativo e inativo. Sim. Isso está lá, na transparência. Não sou eu que estou dando esses dados. É só entrar na transparência do Estado para isso. Quer dizer, ele, além disso, ele tem que dar reajuste para o funcionalismo. Porque o Paulo amarrou a grana e disse funcionalismo que se, exatamente. se lixe. Né? Ele agora é diferente, porque ele, na verdade, ele quebrou o Estado. Quebrou o Estado. 65% está lá na transparência. Sim. Então... E ele não arrecada, né, Rogério? Ele dá isenção fiscal. Exato. Ele está abrindo mais de R$1 bilhão no último ano, deu mais do que R$1 bilhão de isenções fiscais, que são renúncias fiscais, que nós não sabemos. Nós não sabemos para onde foi, quem é que tem essa... Não, porque fizeram a lei, a Assembleia aprovou. Aprovou, exatamente, que ele não precisava... Sigilo fiscal. Sigilo fiscal. Ninguém sabe. O cara está trabalhando com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, sigilo você fiscal. Não pode saber o dinheiro que deveria ser para financiar o coletivo, né? Então, com R$1 bilhão, o Estado do tamanho do Espírito Santo, com menos R$1 bilhão, né, com todas as quedas e a parada aí do processo econômico no mundo todo por conta da crise do capitalismo, é importante dizer, que dizem que o problema do mundo é o socialismo. Mentira, nós estamos vivendo uma crise do capitalismo, da falta de regulamentação lá nos Estados Unidos, né, lá das subprimes, daquela loucura toda, que agora nós estamos pagando a conta disso. Então, eu acho que é fundamental a gente ver que esse Estado precisava ter arrecadado esse dinheiro que o Paulo Hartung deu de mão beijada para as empresas e que está fazendo falta agora, e ele está tendo que maquiar, tirando dinheiro da educação, que a gente já sabe, para botar lá na conta do servidor inativo. Deve ter problema dessa mesma natureza nas outras áreas, na saúde, deve ter problema dessa mesma natureza, que a gente não tem como acessar, porque ele está maquiando essa contabilidade, né? Inclusive com o apoio do TCE, que deu a ele uma normativa que permite transformar gasto de servidor inativo em gasto com educação, burlando a legislação eleitoral. Fato que a gente pode chamar de pedalada fiscal, que é isso que ele está fazendo, e que ensejaria, inclusive, o afastamento dele, o processamento dele por crime de responsabilidade. Sim, e como é que vocês vão tratar o Casagrande? O Casagrande tem que denunciar que ele é o sujeito que ficou 4 anos gerindo o mesmo projeto de Paulo Hartung, pior. Ele geriu o projeto de Paulo Hartung, deixou o grupo de Paulo Hartung dentro do governo e preparou, deu força para que esse grupo voltasse. O Casagrande, do ponto de vista da relação com as comunidades, com a sociedade civil organizada, foi muito violento, muito violento. Se a gente pegar o período de Casagrande, especialmente 2013, 2014, e pegar os vídeos que foram produzidos aí por mídia ninja, pelos vídeo makers aí modernos que estão aí na rua captando a verdade, né, no momento que acontece, você vai ver que ele usou a polícia para reprimir de forma muito violenta as manifestações sociais do período. Ele não soube dialogar com a sociedade naquele período. Eu mesmo tive em algumas situações em que eu era referência, porque fui presidente do Conselho da Criança e do Adolescente e tudo mais, né, durante o final do período dele, eu estive no Conselho como representante da sociedade civil e estive em algumas movimentações em que a gente foi chamado para tentar negociar com o governo, para tentar abrir um canal de negociação, e quando a gente sai, eu e Gilmar, por exemplo, Gilmar dos Direitos Humanos, quando a gente sai para ir conversar com o governo, ele manda a tropa bater nos estudantes na rua. Então foi um governo muito violento. E um governo que não teve coragem de romper com o modelo de desenvolvimento, o modelo econômico de Paulo Hartung. Quando o Renato foi se dar conta de que ele estava sendo logrado, de que ele estava tomando uma pernada do Paulo Hartung, quando ele se deu conta de que a Rodossol já tinha recebido tudo pela construção da ponte, né, no contrato da Rodossol, e que ele não podia ficar defendendo mais a empresa, ele faz até uma entrevista de domingo, que sai na Gazeta e tudo mais. Quando ele se dá conta disso, ele estava perdido. Paulo Hartung já estava armado para dar o tombo nele e para botar a culpa da desorganização do Estado nas costas dele. Eu sei que o governo de Paulo Hartung atualmente tem problemas fiscais graves, ele vai entregar o Estado quebrado. Agora eu quero saber se essa quebradeira passou pelo governo de Renato Casagrande também. Isso nós estamos estudando e vamos apresentar essa conta na eleição. Bom, para finalizar, qual é a perspectiva
de vocês saírem dessa eleição num projeto de crescimento do PSOL. Qual é? Para finalizar. O PSOL vem crescendo porque tem sido coerente. Às vezes você olha lá, o resultado da eleição não foi tão bom, mas a ramificação, a capilaridade do PSOL tem sido cada vez mais evidente. Né? Agora a gente precisa, as pessoas precisam vir com a gente nesse projeto. Não tem, o nosso projeto é coletivo, a gente constrói coletivamente, nosso programa está sendo construído coletivamente e não tem saída para nós, um partido de esquerda, um partido que quer ser um partido de massa e que é um partido revolucionário, sim, nós declaramos que somos socialistas, revolucionário, não tem jeito para a gente fazer essa política que está aí, essa política do acordo de gabinete. A gente quer o povo junto da gente. Então, nós temos candidatos muito bons em todas as candidaturas, nossos candidatos nos orgulham e especificamente aí também, se a gente falar aqui no plano do Estado, nós temos candidatos e candidatas para a Assembleia Legislativa que são necessários, é necessário que o pessoal ocupe espaço na Assembleia Legislativa, apesar, assim, acima de tudo. Então, se a gente consegue eleger candidatos à Assembleia Legislativa nesse pleito, vai ser um ganho para a política capixaba, vai ser um ganho para a população que vai ter fiscalização efetiva do governo, sendo o meu governo ou sendo o governo de qualquer outro que venha ganhar. Porque nós temos compromisso, e compromisso já demonstrado pela história dos nossos candidatos, com essas pautas da transparência, com a pauta dos direitos das pessoas. Nós não vamos usar desculpa econômica para tirar direito das pessoas. Nós queremos que o modelo econômico seja utilizado para garantir a vida, garantir o aumento dos direitos, o acesso ao direito das pessoas, especialmente as pessoas mais pobres. Então, assim, o PSOL, é necessário que o PSOL esteja nesse processo eleitoral, tenha uma vaga lá na Assembleia, isso é fundamental para a gente. E também que a gente ganhe esse governo. O pessoal tem que apostar nisso, porque se não apostar e se não vier com a gente, vai ter mais do mesmo. Tudo isso aí que a gente já está vendo há mais de 20 anos e que só está levando o Estado para o buraco. Obrigado. Eu que agradeço. Por ter desprestigiado também. Não, a gente que agradece. A gente acha que vocês estão aí vivos e queremos que vocês continuem vivos e cresçam. E estamos vivos em parte pela qualidade de pessoas como você, que enfrentando todo esse esquema que está aí, né, em relação à mídia, à grande mídia, a os jabás da mídia, estão colocando um jornalismo de verdade aí em que a gente pode discutir política de forma aberta e sem ser censurado, né? Obrigado. Nada, um abraço, Rogério.